Olá, pessoal, bem-vindos ao canal Prestes. Eu sou a Jéssica Prestes e hoje eu queria compartilhar com vocês um pouco do que eu tenho aprendido nas minhas leituras do livro de Neemias e de Esther também. E hoje eu queria falar sobre festejar em meio aos conflitos. Então, basicamente, eu tenho vindo de um tempo que eu tô participando, assim, né, me propus, na verdade, é um desafio de ler alguns livros. E dentre eles agora estou lendo Esther e Neemias. E eu tô lendo aos poucos, porque dessa vez eu tô lendo a Bíblia de uma maneira diferente, né? Então, normalmente a gente lê os textos assim, né? Ou os livros, meio que pra, sei lá, decorar um pouquinho, mas dessa vez eu tô estudando muito aos poucos e refletindo em todos os versículos e estudando de fato a Bíblia. Não estou apenas lendo a Bíblia, né? Então eu vou, pesquiso, tiro dúvidas, procuro entender, procuro alguns pastores ou teólogos que tenham ministrado sobre aquilo, explicando um pouco do contexto histórico. É isso que eu estou procurando dessa vez. E aí hoje eu estava lendo capítulo 9 de Esther, né? E vendo a questão já quando o povo, né, judeu recebe então a autorização, né, para lutar, para não morrer, né, contra lá o decreto de Amã. E aí, lá no título, né, tá escrito sobre a celebração do Purim. Quando eu li aquele pedaço, assim, eu lembrei, nossa, mas eu conheço o Purim, mas, assim, conheço não, já ouvi falar, né, que os judeus celebram, mas não tinha assim me atentado exatamente o que era. E olha que não é a primeira vez que eu leio o livro de Esther. Mas como eu falei dessa vez, eu estou prestando um pouquinho mais de atenção. E lá no livro de Neemias, no capítulo 6, se eu não me engano, que foi o que eu li hoje, eu li um pouquinho do 5 e li o 6 também. E a gente tem visto, né, a questão de depois que eles constroem as muralhas, né, que eles recebem muitos ataques ainda dos inimigos, né? Então, tem algumas pessoas ali que reconhecem que foi o Senhor que ajudou eles a construírem aquelas muralhas, e muita gente ainda quer matar Neemias, quer perseguir o povo ali, né? E aí eu vi algumas coisas em comum e algumas lições que eu tirei também, né? Primeira questão do conflito que não cessa, né? Eles estavam ali em Neemias, eles estavam muito felizes, porque eles tinham conseguido reconstruir as muralhas então de Jerusalém, então Jerusalém já não estava mais tão exposta, já não estava mais tão vulnerável assim, mas eles não baixaram a guarda. Eles estavam felizes, eles estavam em momento de comemoração, sim, mas eles continuaram vigilantes. E, e aí depois também, quando eu fui para o livro de Esther, a gente já vê a vitória, né, do povo judeu ali, podendo então celebrar que não houve aquele massacre como Amã tinha planejado, né? E aí entra a parte do Purim. E eu fui pesquisar um pouquinho sobre isso, assim, e eu vi que, curiosamente, esse ano, 2025, os judeus celebraram o Purim em Israel. E aí entra uma questão que eu sei que é um pouco polêmica para alguns, enfim, mas nós tivemos até agora a guerra, né, entre o Hamas e Israel, e o povo judeu ali. E eles comemoraram mesmo assim. E eles celebram como uma data original mesmo. Então, o Purim ele é comemorado há aproximadamente 2.500 anos já, se eu não estou enganado. E eles comemoraram mesmo em meio à guerra, celebrando justamente aquilo que eles passaram também lá na época de Esther, né? Onde eles estavam para ser mortos. E Deus os livrou, então, né? Com tudo o que aconteceu lá com a intervenção de Esther e de Mordecai. Isso me fez refletir, que na verdade acho que o ponto-chave, né, trazendo para a nossa vida, que é o que eu gosto de fazer, trazer, aplicar na minha vida também, né, e trazer vocês a reflexão, que é sobre festejar em épocas de conflito, em meio ao conflito. A guerra que aconteceu esse ano não impediu os judeus de celebrarem o Purim. Lógico que foi de uma maneira talvez um pouco mais contida, mas eles celebraram. Mas e na nossa vida, né? A galera de Jerusalém também, eles celebraram a construção dos muros, mas eles não baixaram a sua guarda.
eles ainda estavam sofrendo ameaças, né? Neemias também estava sofrendo ameaças. E quantas vezes nós, na nossa vida, quando a gente se depara com um problema, a gente fica só no lugar do problema, sabe? Eu não tô falando que, nossa, eu recebi um diagnóstico ruim de saúde, eu tenho que celebrar. É difícil pensar nesse ponto, né? Ou, eu perdi alguém muito especial, eu perdi um pai, eu perdi uma mãe, uma irmã, estou em luto, eu tenho que celebrar? Não é isso que eu tô dizendo, mas há tempo para as coisas, há tempo sim para a gente chorar e se lamentar, assim como os judeus fizeram, assim, né? Assim como eles fizeram na época de Esther, como eles fizeram na época de Neemias. Eles choraram, eles tiveram medo, eles se angustiaram, eles jejuaram e eles oraram. Mas aí, depois desse momento, Deus os preparou. E eles também tiveram tempo de reconstrução, eles tiveram tempo de arregaçar as mangas e fazer o que devia ser feito. E, depois das suas vitórias, das suas conquistas, eles tiveram tempo de celebrar. Só que a questão é que, ao redor, não é como assim, um conto de fadas onde viveram felizes para sempre. Não existe isso. Não existe na nossa vida e não existia isso também na Bíblia. Isso é muito claro. As perseguições continuam, os problemas continuam, mas há um momento de degustação da vitória. E, como eu falei, em meio ao conflito, muitas vezes, né? Então, às vezes a gente recebe uma notícia ruim, está num momento ruim da nossa vida. O problema é quando a gente permanece naquele local, quando a gente pega aquela ferida e fica ali lambendo a ferida, se resumindo aquela ferida sempre, sabe? Ai, mas meu Deus, por que comigo? Por que eu tô passando por isso? Por que não sei o quê? E fica ali, ó, lambendo a ferida, lambendo a ferida, lambendo a ferida. E coitadinho de mim, olha só como eu estou machucado. E eu acho que esse é o ponto, esse é o erro. A gente não se permite, às vezes, então, sentir, se preparar e agir, e celebrar também, né? Às vezes parece que o mundo todo ficou cinza ao nosso redor porque a gente tem um problema, que pode ser grande, não estou falando que o teu problema não é válido, nossos problemas são validados. A questão é quando a gente fica em torno daquele problema, e nada mais ao nosso redor importa. Nada mais ao nosso redor consegue ter cor, consegue ter alegria, sabe? Isso que eu acho que é errado. E eu falo isso porque eu conheço pessoas assim, e porque em uma área da minha vida eu já fui muito assim. E não faz muito tempo, não. Sabe? Onde eu ficava ali, ai, porque coitado de mim, ai, porque não dá certo pra mim, ai, porque a culpa foi disso, a culpa foi daquilo, ai, porque se tivesse acontecido diferente, né? Eu conheço pessoas que fazem da doença o seu ponto o ponto central da sua vida. Eu não faço isso porque eu tenho isso. Eu não faço aquilo porque, mas quando eu melhorar, eu vou fazer, sabe? Fica assim, não, mas é porque eu não vou fazer porque eu tô desse jeito. Uma circunstância que às vezes é definitiva, uma doença que às vezes é definitiva, uma sequela de uma doença que às vezes é definitiva. Mas você vai parar a tua vida por causa disso? Você vai ficar ali lambendo a sua ferida todo o tempo e não vai mais viver e não vai mais aproveitar as vitórias, as pequenas vitórias que o Senhor te dá por causa disso? Então eu acho que a reflexão que me trouxe esses dois livros foi um pouco disso. Tem muito mais coisas que eu tenho tirado desses livros, claro. Talvez eu tente trazer um pouco mais, se vocês gostarem e quiserem, né? Mais reflexões que a gente pode tirar disso. Mas para o vídeo de hoje era isso que eu queria trazer, sobre nós celebrarmos em meio aos conflitos. A gente não ficar, ter o tempo sim da nossa lamentação, mas a gente não ficar nesse lugar, sabe? A gente simplesmente saber que também tem momento de celebrar, que Deus é um Deus que nos dá a vitória, e a vitória é certa. Então, que hoje você se permita celebrar as pequenas vitórias. Talvez o problema que você está passando, você olha ao teu redor e fala, eu não tenho ânimo para celebrar. Eu vou celebrar o quê exatamente? Então, busque a vitória justamente nesse momento, sabe? Eu tô doente, mas eu tô viva ainda. Eu ainda posso lutar pela minha vida. Ou olha, tudo bem, não tem o que eu faça com esse problema que eu tô passando agora. Eu posso resolver esse problema? Ou eu só preciso seguir um protocolo, de repente, de tratamento,
ou eu só preciso deixar o tempo passar, mas olhe para o teu redor e celebre as outras coisas também. A tua família que está por perto, a, não sei, a tua condição, às vezes você está com problema de saúde, mas você tem uma casa para morar, você tem comida na sua mesa, você consegue às vezes se alimentar sozinho. Todas essas coisas são pequenas vitórias, entende? Ah, eu tô desse jeito, eu gostaria, sei lá, eu era um missionário, não sei, eu era um atleta e eu não posso mais fazer isso porque eu tô, não sei, numa cadeira de rodas, tô numa cama. Mas você ainda tem boca para falar sobre Deus, você ainda tem boca para evangelizar, para dar testemunho, sabe? Então, procure a estratégia para você sair desse ponto de lamentação, porque quando Esther e Neemias se angustiaram, choraram, não foi para ficar naquele lugar. Eles se angustiaram e eles levaram isso para Deus. E a partir do momento que eles levam isso para Deus, Deus vem com a estratégia para eles mudarem esse cenário. Então, Deus deu a sabedoria, mas quem teve que agir foi Esther, foi Mordecai, foi Neemias. Deus deu as condições, mas primeiro eles levaram o seu fardo, o seu sofrimento a Deus. Depois eles obedeceram e fizeram o que tinha que ser feito. E Deus abriu as portas, Deus abriu os caminhos, Deus deu a eles sabedoria. Neemias estava ali, estavam tentando criar armadilhas para Neemias, queriam matar Neemias também. E Deus deu a eles sabedoria, discernimento para não cair naquelas armadilhas. E assim foi acontecendo, e eles foram tendo vitórias atrás de vitórias. Eles construíram os muros em tempo recorde, né? A Bíblia fala que as pessoas ficaram surpresas, porque eles fizeram acho que 52 dias reconstruir o muro da cidade, os muros da cidade. E aí eles viram que o Senhor estava com eles. É sobre isso. Se angustia, recebeu uma notícia ruim, está passando por uma situação ruim, tudo bem, chora, mas leva para Deus esse teu problema, esse teu fardo, e depois age, sabe? Vai fazer a tua parte e você vai receber vitórias atrás de vitórias e comemore essas vitórias. Se permita comemorar, mesmo que o problema não tenha chegado ao fim, mas é um momento de vitória, né? Eu ainda não terminei de ler os livros, então eu não consigo tirar uma conclusão do que aconteceu depois, mas eu tenho certeza que a vitória diante com Deus, né, ajudando, foi certa e enfim, é isso. Eu queria deixar essa reflexão para vocês. Espero que isso tenha trazido hoje um motivo de ânimo, se você está desanimado. Acho que esse é o foco de hoje. Que você tenha ânimo, que essa mensagem tenha te renovado um pouquinho diante da tua circunstância, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.